Goleada do Verdão, Atlético 0, Palmeiras 4 na Arena MRV. Primeira vez que o Verdão joga na Arena MRV e já começa bem com a vitória dessas aí. Olha só, o pessoal da imprensa enlouqueceu com essa vitória do Palmeiras aí. O pessoal realmente foi a loucura. A gente vai ver as reações aqui de alguns deles aí, tá? O professor Calçades deu aula, tá? Além do Jean Ott, que vai falar também nesse momento aí. Nesse primeiro momento a gente vai trazer a fala deles a respeito do jogo Atlético e Palmeiras, tá? Dá aquele like aí, confira a tua inscrição. Tá inscrito? Então se inscreve aí, se inscreve no canal. E vamos ver o que eles falaram da vitória do Verdão contra o Galo. Valeu, Rogério! Muito boa noite, sejam bem-vindos. O Boleiragem está no ar. Hoje, para um programa muito quente, a gente tem aqui bastidores do caso Dudu. A nossa equipe conseguiu falar com ele de tarde. Daqui a pouco a gente coloca esse assunto aqui para a gente debater. E eu quero que você também faça o programa com a gente. Dê sua opinião. O que você acha? Dudu deve ir para qual clube? Deve permanecer no Palmeiras? O que você acha da atitude do Dudu? Ele se pronunciou em rede social, diz que fica no Palmeiras. A presidente Leila disse que o contrato já estava assinado, que o ciclo do Dudu se encerrou, que toda essa decisão passou pelo Anderson Barros, pelo Abel Ferreira e por ela, a presidente do clube. Como é que fica o clima para o Dudu no Palmeiras? Porém, temos outros assuntos. Hoje, o clássico Atlético e Palmeiras, 4-0 para o Palmeiras. O Palmeiras encosta no grupo de cima, tem a mesma pontuação de G4. E o Caio tá lá na Arena do Galo para trazer toda essa quentura, essa fervura. O Hulk foi expulso. Caio, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Roger. Abraço a todo mundo. Clima tenso por aqui, tá? Tava dando um abraço no Mike. O Zé Rafael também estava por aqui. Eles pediram para não falar, até para não se envolver nessa questão do Dudu. Mas queria agradecer demais o Scarpa, que já está aqui com a gente. Eu sei que é sempre especial enfrentar o ex-time, mas não da maneira como aconteceu, né? Obrigado por atender a gente. É um prazer, Caio. Um abraço, Roger. Um abraço para todo mundo aí. Sem dúvida, era para ser, né, uma noite especial por encontrar meus amigos, pessoas que, enfim, que a gente foi muito feliz junto, conquistando muitos títulos, mas se transformou numa noite de pesadelo, né? Uma noite para esquecer. Na verdade, não, nem esquecer totalmente, porque é bom a gente aprender com os nossos erros. Mas é isso, olhar o que a gente errou aí e bola para frente. É sempre muito difícil enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras é muito consistente, o Palmeiras tem essa continuidade do trabalho do Abel, é um time que não oscila, né? Um time muito linear. E com um a mais fica ainda mais complicado, né? O quanto a expulsão do Hulk, da maneira como foi, teve influência no resultado. É difícil falar, né? Acaba influenciando muito, sendo o Hulk ou sendo qualquer outro jogador. Como você disse, jogar contra o Palmeiras é sempre difícil. 11 contra 11 é muito difícil. Quando a gente tem um a menos, acaba complicando mais. E querendo ou não, quando está 1-0, você tem uma chance ainda de empatar, acaba se expondo. E por sorte não tomamos o segundo gol no primeiro tempo. Ainda tivemos algumas oportunidades para empatar e jogo grande é assim. Quando você acaba não fazendo gol, paga o preço depois, né? E de novo, com 10 acaba sendo realmente bem mais difícil. Mas é isso, a equipe, pelo espírito de luta que demonstrou do começo ao fim. Querendo ou não, a arbitragem teve uma certa influência nisso, mas conversei com o árbitro de uma forma bem tranquila e fazer o quê? Paciência. A gente queria falar numa outra situação, num clima um pouquinho mais amistoso, mas o torcedor do Galo te adora, é um jogo, o campeonato é muito longo. Você está feliz? Foi a decisão certa? O que você encontrou aqui no Atlético Mineiro era aquilo que você imaginava? Olha, em termos desse carinho do torcedor, a qualidade da equipe, sim, é claro que é difícil comparar algumas coisas com o Palmeiras, né? É bem injusto, porque realmente o que eles têm de tudo, assim, de infraestrutura é algo fora da curva. Mas aqui no Galo tem excelentes profissionais, a gente está fazendo de tudo para conseguir algumas melhorias para, enfim, todas as áreas. Mas estou feliz. É claro que depois que eu comecei a fazer gol e dar assistência, né, a felicidade ficou mais fácil de ser encontrada. Mas é isso, acho que eu tenho muito para conquistar ainda aqui com a camisa do Galo. Espero que venham mais títulos esse ano ainda. Você me permite, você está com o ponto?
Lá no estúdio está o Roger, o Alec Gol, o Alex e o Dodô. E o assunto que não tem como ser evitado é a questão do Dudu, a confusão que ele se meteu nessa questão do Cruzeiro e agora a carta dizendo que fica. Você trabalhou com ele. O quanto isso influencia no ambiente? Você chegou a falar com ele? Não cheguei a conversar com o Dudu. Olha, conhecendo bem as coisas ali no Palmeiras, depois da chegada do Abel, acredito que tem uma blindagem muito boa internamente, sem dúvida nenhuma, por tudo que o Dudu representa para o Palmeiras, vai impactar um pouco nesses primeiros dias, mas eu acho que... Ixi, peraí que o cara tá falando para perguntar outra e eu tô... Você ouviu o que o nosso diretor falou? Mas fica tranquilo, termina de falar sobre o Dudu e depois a gente já emenda o Hulk e passa pra galera lá do estúdio. Eu acho que vai impactar um pouco nos primeiros dias, mas o Palmeiras tem uma gestão muito boa e vai saber levar isso da melhor forma possível. Só para vocês de casa entenderem, a gente está no mesmo canal de comunicação, o diretor falou aqui no ponto e acabou atrapalhando um pouquinho a resposta do Scarpa, mas ele estava falando, não dá para... a gente sabe o peso que o Hulk tem para a equipe. Eu particularmente sou muito fã do Hulk, acho que ele é um craque, vem provando isso ao longo de todos os anos, por todos os lugares onde ele passou, e não é diferente aqui no Galo. Eu particularmente acho que o árbitro foi muito rigoroso hoje, tá? Acho que dava para ter conversado, acho que dava para ter dado amarelo, e uma situação como essa no primeiro tempo acaba condicionando todo o restante da partida. Essa é uma opinião pessoal minha. Mas o Hulk é um cara mais explosivo e é o capitão do time, é um cara que já tem, se não me engano, 50 cartões na carreira. Vocês conversam com ele, vocês tentam acalmar e mostrar para ele a importância que ele tem e o quanto o time sente a ausência de um cara desse tamanho? Sem dúvida é um cara muito experiente, né? Ele sabe da importância dele para o grupo. A gente acaba conversando em questão de árbitro e tal. Mas é difícil, né? Eu até conversei um pouco com o árbitro hoje, eu também achei que ele foi muito rigoroso. Eu pedi, na verdade, para ele dar o cartão vermelho direto e depois conferir, né? Enfim, porque 2 amarelos, assim, é muita covardia, coisa de segundos. É difícil de falar. Mas eu tive uma conversa boa com o árbitro, respeitosa, então não tô criticando, pelo amor de Deus, aí, sem punição, tô levando numa boa. Mas é difícil, é uma situação difícil, dá vontade de falar mais coisas, mas é isso, o Hulk sabe do peso dele aqui, da falta que, se qualquer jogador sendo expulso já é difícil, né? Quando é o capitão acaba tendo um peso maior, ele sabe da responsabilidade dele, mas tem o apoio da equipe, vai voltar no jogo contra o Fortaleza, eu acho, no final de semana e vai nos ajudar. Seja bem-vinda. Temos um linha de passe pós Atlético Mineiro 0, Palmeiras 4. Sim, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 4 lá em Belo Horizonte. Goleada do Palmeiras. Teve expulsão do Hulk, já muita confusão no primeiro tempo. Um cartão amarelo, seguido do outro cartão amarelo. Coisa de um segundo ali, já saiu vermelho também. Tivemos confusão no final do jogo. Paulinho dando um chute, tentando agredir ali o Marcos Rocha. Muita coisa pra gente conversar nessa vitória palmeirense, inclusive depois para ouvir o Abel com relação ao Dudu, porque além de tudo isso que aconteceu dentro de campo, fora de campo foi uma segunda-feira ainda com a novela Dudu chegando, pelo que a gente imagina, ao seu último capítulo, já que o Dudu vai permanecer sim no Palmeiras, desejo do jogador que voltou atrás. Vamos discutir tudo isso a partir de agora com o Paulo Calçade, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner. Vamos começar pelo jogo, né, Calçade? Aí a gente vai esmiuçando tudo, né? É difícil não esbarrar em Dudu, não esbarrar no lance do Hulk, não esbarrar nessa confusão no final, enfim. Mas o Palmeiras fez 4-0 no Atlético Mineiro, um time muito desfalcado, o Galo, mas o Palmeiras também é um time muito desfalcado, por lesões, por convocações para a Copa América. E o Palmeiras, que já tinha feito um bom jogo contra o Vasco, 2-0, a gente chegou a falar que, parece que é o melhor jogo do Palmeiras no Brasileiro. Acho que hoje ainda se superou mais ainda, porque o adversário, embora desfalcado, mais forte que o Vasco, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros. Para você que nos assiste também, boa noite. É muito difícil. Eu acho que a gente hoje deu o pontapé inicial num tipo de campeonato brasileiro que a gente não quer. Porque você imagina o que vai ser. Porque assim, as primeiras rodadas, a hora que a tabela começa a encaixar um aqui, o outro ali, vai ficar mais visível o que cada um pode fazer.
aí começa a arbitragem. Porque a arbitragem é o seguinte, sempre vai ter problema. E eu não estou aqui defendendo o árbitro nem condenando o jogador, eu vou falar isso depois. Mas o jogo, o Palmeiras faz 1-0 com esse gol Aníbal Moreno, né, um baita gol, ele mata no peito dentro da área, dá tempo dele dominar, a bola espirrada, cabeceada, mata no peito e caixa. Todos os rebotes nessa jogada foram do Palmeiras, e assim, todos. Me impressionou assim, a quantidade de jogadores que o Palmeiras colocava na área nas suas jogadas ofensivas. Esse é um ponto. A outra o Palmeiras se preparou muito bem para enfrentar esse Atlético. E eu explico por quê. O Atlético veio com 3 zagueiros, 2 homens no centro, o Igor Zaratio, aí tinha Scarpa na esquerda, Saravia na direita e 3 homens, né? 3 jogadores, o Hulk centralizado, o Cadu e Paulinho. E esse é o lance da expulsão. Esses 3, aí vem a expulsão, 1-0 expulsão do Hulk, depois eu vou falar dela. Esses 3 jogadores de frente do Atlético, Cadu, Paulinho e Hulk, o que faz o Palmeiras? O Palmeiras estreita a defesa, fica bem estreita, quer dizer, a linha de 4 bem curtinha, porque eram 3 jogadores do Galo. E as beiradas tentavam usar os corredores do Galo. Então, o Palmeiras estreitava a linha e o Galo tentava usar o corredor. O Abel, muitas vezes, trouxe o Veiga para marcar o Scarpa e deixava o Estevão justamente para fazer essa puxada aqui que a gente está vendo. Quer dizer, o Estevão puxando, e é brincadeira, ele saía de uma área para outra, e ele voltava também. Tinha contra-ataques que teve um contra-ataque, ele dominou a bola na área e saiu e chegou na área do Galo. Então, assim, o Palmeiras se preparou muito, taticamente, para enfrentar o Atlético e vencer o jogo. Aí tem o lance da expulsão, que é determinante também, porém estavam 1-0. É que aí tira as forças do Galo diante de uma equipe que é muito bem estruturada. Mas a expulsão, para resumir, não sei o que o Hulk falou. Pois é. Não sei se o Hulk falou alguma coisa. Então eu não posso dizer que o Hulk está errado, nem que o árbitro está certo, nem que o árbitro errou e o Hulk... Não sabemos o que aconteceu ali. Agora, a expulsão dele se deve a uma coisa, a algo que ele falou. Se é que ele falou. Estou colocando a dúvida, porque nós não sabemos e seria leviano eu dizer para você aqui o que aconteceu lá dentro. Eu não sei. Se ninguém souber, por favor. Difícil. Não, é difícil. Não sei. Que a gente pode entender. Tomou amarelo, porque na hora que levantou deve ter xingado o árbitro. Tomou amarelo. Aí ele vai e fica tete a tete com o árbitro, cara a cara ali, tá? Pra trás, mas cara a cara. O árbitro pode ter levado aquilo em consideração, muito ríspido e tal, etc. E expulsou o Hulk. Aí a gente pode avaliar aqui se foi certo, se foi rígido demais e tal. Embora, realmente, como você falou, a gente não sabe o que o Hulk falou pra ele. Tô curioso com a súmula do jogo. E se falou o que o Hulk pode falar depois, enfim. Mas, daqui a pouquinho a gente vai ouvir também os envolvidos aí no jogo e vamos ouvir o técnico do Palmeiras também, que prometeu no começo da partida, antes de começar o jogo ali, que vai falar sim sobre o Dudu, vai ser questionado sobre ele e vai responder sem problema nenhum. Jean Oddi, hein? Quer dizer, além da expulsão do Hulk, tem uma boa atuação do Palmeiras, né? Vamos falar sobre isso também, porque, de novo, o Calçade destacou, os caras aparecendo na área aos montes, e aí teve chance do Vanderlan, essa aí que a gente viu que perdeu, teve chance do Estevão, que fez um golaço, teve Piquerez, além do gol de pênalti também. Aliás, o Veiga não bate mais pênalti no Palmeiras, né? Tem uma série de coisas pra gente discutir, mas a atuação do Palmeiras se sobressai a qualquer outro problema que tem o Atlético também, né, Jean? Sem dúvida. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Pra mim, assim, não tem muita discussão em relação a isso, até porque, na minha opinião, o melhor momento do Palmeiras no jogo são os 25, 30 minutos iniciais. O Hulk em campo. Portanto, antes da expulsão do Hulk. A gente falava há uma semana e meia atrás que o Palmeiras não estava jogando muita coisa, que o Palmeiras não produzia nada, que o Palmeiras era um time que não conseguia criar. E até discutimos aqui uma entrevista que o Abel deu, né, quando ele ficou irritado, quando um repórter lhe perguntou sobre justamente o fato do Palmeiras não criar. A verdade é que o Palmeiras não criava, mas nos 2 últimos jogos foi um time que produziu muito, foi um time que jogou bem, que fez boas atuações. Repito, para mim, a primeira meia hora de jogo do Palmeiras é muito boa, porque o Palmeiras adianta a marcação, o Palmeiras não deixa o Atlético sair jogando, é o Palmeiras quem domina a partida, mesmo jogando fora de casa, e chega justamente à marcação do seu gol. Depois, e aí eu acho que nem tem a ver com a expulsão do Hulk, porque não faria muito sentido, mas depois da expulsão, curiosamente, é o momento que o Atlético passa a ter mais a bola.
porque também acho que o Palmeiras não aguentaria aquele ritmo de jogo durante os 45 minutos iniciais. Então o Palmeiras baixa suas linhas e passa a jogar no contra-ataque. E teve chances, né, ali no contra-ataque de matar o jogo ainda no primeiro tempo, e aí sim, né, depois da expulsão do Hulk. Eu acho que foi de novo uma grande atuação, acho que isso não tem muita discussão. A gente falou que o Palmeiras não estava jogando nada, e acho que não tinha jogado nada praticamente o ano todo, né? Fez o suficiente, fez um bom jogo contra o Santos na final do Campeonato Estadual, mas para os padrões do Palmeiras estava muito abaixo. Nas duas últimas partidas, contra adversários bem diferentes, e aí eu tô contigo, né? Esse jogo tem um valor maior, porque você está falando de um Atlético fora de casa, um Atlético muito desfalcado. Mas o Palmeiras também está. O Palmeiras também desfalcado, mas acho até que o Atlético sentia mais o peso desses desfalques na comparação com os desfalques que o Palmeiras tinha. De qualquer forma, foi um grande jogo mesmo, né? Um golaço do Estevão que vai se firmando, e aí acho que o próprio Lázaro, acho que tem feito partidas, se não excepcionais, tem feito boas partidas, é um cara que se entrega... É muito regular ele. É muito regular, e aí eu acho que vai dar pra gente fazer um link daqui a pouco com a questão do Dudu. Quando a gente for falar de Dudu, a gente fala do que esse time jogou, sem Felipe Anderson e sem Dudu, nas duas últimas partidas. Foi um time que fez, na minha opinião, as suas duas melhores partidas da temporada nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Olha só, Berner, para passar para você aqui, a gente falando dos desfalques, né? Os dois times muito desfalcados. Então vamos lá, o Galo sem o Everson, que estava suspenso, Maurício Lemos suspenso e o Batalha suspenso. O Rubens, departamento médico, o Otávio Mariano também, o Arana convocado, o Alan Franco convocado e o Vargas também convocados aí para suas respectivas seleções. O Palmeiras, o Dudu fora, ainda por causa, agora já numa questão física, mas sim pela questão desse imbróglio aí com o Cruzeiro, que está resolvido, pelo menos no primeiro momento. Gomes, convocação, Richard Rios, convocação. O Endrick, você pode considerar ainda um desfalque, porque se não fosse a seleção ele ainda estaria com o Palmeiras. O Bruno Rodrigues, cirurgia, e o Rômulo, né? Dá para falar recém-contratado? Dá ainda, né? Lesão na coxa direita. Então, esses os desfalques das duas equipes aí para o jogo de hoje. Bom, boa noite a você, William, Jean, Calçado e aos fãs de esportes. Você está me perguntando quais desfalques fazem mais falta? Queria chegar aí. Os do Atlético, porque eu acho que o Endrick não poderia jogar. Se eu não me engano, posso estar falando uma bobagem. Não tenho dúvida, hein? Ele teria que se apresentar quando começasse a data FIFA. Eu acho que esse era o acordo com o Real Madrid, eu posso estar equivocado, tá? Mas de qualquer forma, eu acho que pelo tipo de jogo, e aí tem a ver com as ideias dos treinadores, o Atlético com um jogo mais propositivo, um jogo mais rebuscado que o do Palmeiras com a bola, o Palmeiras com um jogo mais consistente, com um trabalho mais consolidado, com mais alternativas do que o trabalho do Milito, o Milito sente mais a falta desses jogadores do que sente o Abel. Tá? Isso posto, eu concordo com o Jean sobre o Palmeiras ter jogado melhor antes da expulsão. Acho que, obviamente, a expulsão condiciona a facilidade com que o Palmeiras venceu o jogo. Eu não sei se com 11 contra 11 o jogo seria como foi. Eu acho que o jogo seria mais difícil. Não quer dizer que o Palmeiras não venceria, nem que o Atlético não empataria. Mas aí eu entro no que disse o Calçade. Eu não tenho ideia do que disse o Hulk, ou do que não disse o Hulk. Então, partindo desse princípio, de que eu não sei, e me apegando apenas ao que aconteceu em campo, eu achei que a vitória diante do Palmeiras produziu, acabou sendo até magra. Mas produziu para conseguir uma goleada maior. Vamos lembrar que o Milito ainda abriu mais o time mesmo com a menos no segundo tempo, buscando... E não é nenhuma crítica, eu estou falando uma constatação. E o Palmeiras se aproveitou disso. Eu entendo perfeitamente ele, porque é como ele prepara a equipe, é como ele está acostumado a construir o jogo. Ele tinha que achar um gol ali, para ele, talvez para o Milito, olhando para os pontos corridos, tomar de 3-0, 4-0, ou tentar conseguir 1-1, 2-1, tentar mudar o jogo, principalmente na parte anímica, mudando, obviamente, a característica de um jogador, seja a maneira como ele enxerga o futebol, e é essa maneira que tem feito do Atlético um time muito competitivo e capaz de ganhar os campeonatos que disputa. O Atlético é um dos favoritos em todos os campeonatos em que está, né? E continua entre os favoritos, mas eu acho que foi uma baita partida do Palmeiras, um Palmeiras diferente. Eu também depois quero falar muito sobre essa questão do Dudu. O Dudu nesse ano ainda não é um desfalque. Depois a gente entra no assunto. Pois é, acho que você não está errado, porque não jogou ainda esse ano. Não sabe como ele vai voltar. É isso. Ele não sabe como ele vai voltar. Nem foi aproveitado no jogo contra o Vasco, hoje nem no banco estava por as questões que a gente já falou. Esse é um dos motivos da Leila imediatamente falar, assina embaixo. Aliás,
Posso entrar nesse assunto já? Ou você quer que Não, calma. Só um minutinho. Já vamos entrar no assunto do Dudu. Só não quero perder de vista, que daqui a pouco o Abel vai falar do Dudu também, a gente vai entrar no assunto. Eu só não quero perder de vista, então, o lance do Hulk. A gente pode falar do Hulk, volta para o jogo agora, só para não perder de vista. Eu vou pedir para a nossa produção colocar também o lance de novo da expulsão do Hulk, porque a impressão que dá ali é que não há nenhum motivo no lance, daquela disputa de bola ali entre vários jogadores do Palmeiras e do Galo ali. Não tem motivo para cartão. Eu não vi nada demais ali para cartão. O enrosco no gramado, para mim, não é cartão. Não é motivo para um amarelo. Exatamente. Só aí, ó. Precisa ser alguma coisa que ele disse. E a falta, inclusive, é para o Atlético Mineiro aí, certo? Isso. É para o Atlético Mineiro. Ele marca a falta para o Atlético. O que não justificaria um cartão para o jogador do Atlético, se a falta é para o Atlético. O cartão não é pela falta, porque a falta foi cometida pelo jogador do Palmeiras na visão do árbitro. Pois é. Então, assim, alguma coisa a gente imagina que ele falou, xingou, vai tomar um suco de caju ali, sei lá, alguma coisa assim. Eu não quero, não sei, eu não quero presumir. Mesmo. Não dá para adivinhar. Porque é o seguinte, a jogada no solo, nada. A hora que ele levanta, aí que ele vai dar um amarelo. O Hulk vai questioná-lo, sim, não chega a encostar o rosto nele, a uma distância razoável, né? Regulamentar do futebol brasileiro. Ele já leva o amarelo imediatamente, então assim, é uma expulsão que precisa de um esclarecimento enorme. Então. Enorme. Porque é o seguinte, tá esquisita, esquisitíssima. Eu não estou dizendo que é esquisitíssima pelo lado do árbitro e nem pelo lado do Hulk. Só que, olha lá, vem um amarelo, vem outro amarelo. Pois é. O árbitro vai ter que explicar muito bem o que aconteceu. E tem que ser forte. Não adianta falar, reclamou. Não, só reclamou. Me perguntou por que eu dei amarelo, eu dei outro. Opa, aí... Só um indício, o Hulk tá... Quando ele fala para a câmera ali, ele reclama muito do segundo amarelo. Ele não fala nada sobre o primeiro, ele questiona o segundo. Só questionou. Ele questiona o segundo. É o que ele disse, que ele apenas perguntou, sem nenhuma outra frase embutida na pergunta. E pede leitura labial. Então, pede leitura labial. Na verdade, ele fala que questionou... ele questionou, quer dizer, no momento em que ele toma o segundo, ele questionou o primeiro. Sim. Eu questiono mais o primeiro, se vocês querem saber. Então fala. Eu questiono mais o primeiro, que eu não sei o que aconteceu. Porque assim, cara, e você sabe, né, William, desde o começo da temporada que eu falo aqui, o que precisaria acontecer no futebol brasileiro é a CBF avisar todos os clubes, chamar todo mundo, um representante por clube, colocar todo mundo numa salinha e dizer o seguinte, acabou. Tolerância zero. A gente precisa ter mais jogo de futebol no Brasil e menos reclamação, e menos rodinha, e menos peitada e tudo mais. Então, assim, para mim, isso eu falo desde o começo do ano. Sim. Acho que é uma coisa que precisa acontecer. Curiosamente, isso aconteceu aonde agora? Na Euro. Eles estão prometendo que vão dar amarelo. Só que lá não tem reclamação, a gente não vê nenhum cartão amarelo, não vê nenhum cartão vermelho e tudo mais. O Hulk, claro que quando a gente vê ele falando para a câmera, no momento que ele fala para a câmera, ele reclama do segundo amarelo. Mas quando ele reclama do segundo amarelo, dizendo, eu fui falar para ele porque você me deu o primeiro cartão amarelo. Sim. Né? Porque, de fato, assim, eu discuto muito mais o primeiro do que o segundo. O segundo, claro, a gente acha normal, a gente acha distância regulamentar hoje em dia, o cara levantar e ficar nariz com o árbitro e ir para cima do... É normal no futebol brasileiro. Você acha que no primeiro ele deve ter falado alguma coisa ali pro árbitro? Então, eu não sei o que ele falou no primeiro, se ele falou alguma coisa ou não. Claro que o cartão foi por alguma reclamação no primeiro. Agora, eu não sei se ele falou alguma coisa, se ele não falou. Vamos ver qual vai ser a justificativa do árbitro que ele vai colocar na súmula, ainda que isso também, e aliás depois, ele dá uns cutucões... no microfone aqui do árbitro. Então assim... o Hulk, a gente sabe, ele é um pouco destemperado, ele tem sido destemperado, não é só ele, você tem outros jogadores que seguem um pouco esse procedimento, a gente falou ontem do Luciano aqui, assim, eu sou daqueles caras que, repito, temporada após temporada, eu peço a tolerância zero para reclamações. Sim. E quem toma um amarelo, eu não acho que tenha que ter a postura que ele teve. Mas, quando ele diz que ele vai para a câmera, ele fala, eu reclamei do primeiro cartão. Eu queria saber por que ele me deu o primeiro cartão. Porque, de fato, o Hulk não fez nada
no chão ali que justificasse. Ali 0. Então assim, mesmo que ele... Porque qual poderia ser uma interpretação? O jogador do Palmeiras faz a falta, ele marcou a falta para o Atlético, mas o Hulk depois deu uma solada, um chute. Eu não vi isso acontecer. Também não. A reclamação, não sei, o Hulk mal levanta, já toma o cartão amarelo. Então, realmente, é o que o Calçade falou. Não dá muito pra gente saber. Mas como disse o Losetti até na transmissão, eu concordo muito com o que disse o Losetti. Eu acho que a discussão para mim ela é maior sobre o primeiro cartão amarelo do que sobre o segundo, embora esse procedimento do Hulk no segundo lance seja um procedimento normal aqui no Brasil. Até porque do que o Hulk estaria reclamando se a falta foi pro time dele? Então, acho que você ir ali começar a reclamar, já falar alguma coisa, xingar o árbitro, sei lá o que ele falou, né? Sei que tem acontecido alguma coisa fora das câmeras, hoje em dia isso é raro por causa do VAR e do número de câmeras no campo. A reclamação dele denota uma certa falta de conexão com o que pode acontecer no jogo, sendo que está no futebol brasileiro. Aqui no futebol brasileiro, você pode dar um empurrão agressivo no cara e não acontecer nada, você pode encostar e ser expulso. Aqui é assim. A partir desse princípio, o jogador entra em campo para ganhar o jogo. E ele precisa se adaptar às dificuldades, ao que é ruim do futebol brasileiro. Eu estou falando da arbitragem, nesse caso, que também é vítima do que é a gestão, da falta de preparação e tudo mais que a gente fala aqui todas as vezes. O Hulk é um jogador experiente. Ele não pode dar esse mole, e eu não estou nem falando que ele deu motivo para ser expulso, tá? Mas eu entendo muito o que o Jean disse. No chão, na disputa de bola, não tem motivo para dar cartão. Se por acaso ele tomou cartão por causa disso, eu entendo a irritação dele. Se ele pergunta para o árbitro, eu não sei como ele pergunta. Agora, evita. Infelizmente, eu sei que o torcedor do Atlético o atleticano está me vendo, está irritado. Claro. Porque está se sentindo injustiçado, e eu não sei se foi ou não foi. Pode ter sido, pode não ter sido. Todos nós falamos aqui, a gente não sabe o que o Hulk falou. Então eu não posso ficar aqui adivinhando, pressupondo, fazendo qualquer tipo de juízo de valor para dizer se o árbitro acertou ou não. Só um detalhe, pelo que eu estava vendo aqui, já é a segunda vez que esse árbitro expulsa o Hulk. Também não vou entrar nessa. Jogo contra o América. Não. Aí o torcedor, você vê a reação na Arena MRV, né? Como é que foi, né? O torcedor saca Sim. Qual é o árbitro e tal, ele tem essa informação. Já começou. Aí tem aquele episódio do Hulk com o Daronco, que até hoje não foi bem explicado. Nem de uma parte, nem de outra, né? Então assim, aí começa a vir vários capítulos envolvendo o Hulk. Aí, claro, o torcedor vai ficar louco da vida, vai ficar irritado, a perseguição com o Hulk e tal. Agora, como a gente não sabe o que aconteceu, são várias coisas que ficam sendo levantadas. A única certeza que eu tenho é que se um dos cartões foi mostrado por causa da disputa de bola que a imagem apresentou... Aí é um grande erro. É enorme. Meus amigos, 4-0, fora os ameaços, hein? O Palmeiras perdeu oportunidades, ainda teve chance para fazer mais gols aí, mas erraram o último passe, finalizaram mal. O Palmeiras teve muitas finalizações, realmente muitos chutes. E claro que você tem muitas chances de assistir mais um vídeo que já está aqui. Por isso aproveita para dar aquele like e deixar o seu comentário aqui também. Gostou da goleada? Acertou o placar? Eu errei. Para mim ia ser 2-2, eu acertei o número de gols. Foram 4. Eu pensei que 2 ia ser pro lado de lá, né? O Palmeiras aí num momento meio turbulento. Achei que ia dar empate aí. Mas deu bom, hein? Deu bom e como deu bom. Até o próximo vídeo e avante palestra!